Prostitutas e ladrões entram no reino primeiro do que os religiosos. Por que isso? Então vamos entender. Na verdade, o texto principal vai dizer meretrizes, que é a mesma coisa, prostitutas e publicanos. Porque os publicanos eram corruptos, eram ladrões. Então vamos lá. Por que eles entram no reino primeiro do que os religiosos? Eu sempre digo aqui que a pessoa na Bíblia que mais falou de inferno, de Satanás, e da perda da salvação, não a perda, de não ser salvo, foi Jesus. E ele não falou isso com pecadores, ele não falou isso com prostitutas, com ladrões e toda classe de pecadores. Ele falou para os religiosos. Volto a dizer, quem mais mencionou o não ser salvo, Satanás e o inferno na Bíblia foi o próprio Jesus, mas não com pecadores, e sim com religiosos. Vamos entender isso aí. Eu não estou dizendo para ninguém viver na prática do pecado, porque o verdadeiro evangelho nos livra dele. O capítulo 21 de Mateus é um dos lugares onde está registrado esse texto. Jesus mais uma vez estava tendo um embate com os religiosos, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios e assim por diante. Ele havia sido questionado, dá uma lida, capítulo 21 de Mateus, porque havia curado uma pessoa dentro do templo. Religioso sempre assim, preocupado com cerimônias, com rituais, com tradicionalismo, e a pessoa e a necessidade da pessoa fica de lado, ok? Logo em seguida, acontece o episódio da figueira, que ele amaldiçoou e ela se secou, mais uma vez simbolizando Israel e os religiosos de Israel, a figueira se secando. Aí ainda no capítulo 21, ele fala para os religiosos e para os discípulos dele. Que parece para vocês? Um homem tinha uma vinha e ele chamou um dos seus filhos e disse assim: vai trabalhar na minha vinha. O filho disse assim: eu vou, mas não foi. Depois ele chamou o outro e falou assim: eu não vou, mas esse que disse que não ia, acabou indo. E Jesus pergunta: quem que fez a vontade do Pai? Aquele que trabalhou, aquele que fez a vontade do Pai. Quem é que é o aceito? O que fez a vontade. Ele falou que não ia, mas foi. E aí eles continuam dizendo: por que as prostitutas e ladrões precedem os religiosos no reino de Deus? Primeiro, querido, a grande hipocrisia dos religiosos da época não é diferente de hoje. Eu digo hipocrisia porque a grande maioria deles sabem a verdade, mas não querem ensinar a verdade. Continua trazendo o engano que vem há séculos, desde o século IV, desde que o cristianismo surgiu, vem trazendo os enganos. Então, quando a pessoa não sabe, ele ensina achando que está certo, tudo bem. Mas a grande maioria dos líderes e pastores sabem que estão errados, mas continuam ensinando a si mesmo. Por quê? Porque se ensinar o certo, perde seguidores. As pessoas gostam de ser enganadas. Se ele ensinar o certo, ele perdendo pessoas, ele perde arrecadação. Se ele ensinar o certo, ele vai ter que admitir publicamente que ele errou. Então ele continua com essa hipocrisia. Então o que Jesus estava combatendo? O saber o correto e ensinar o errado. Era isso que Jesus estava combatendo. Aí ele continua dizendo: ao passo que as prostitutas e os publicanos, que são ladrões, quando eles entendem, eles começam a agir de acordo com o evangelho. Entende? O evangelho entra neles, o reino entra neles, eles começam a agir de acordo com o evangelho. É diferente de vocês, que sabem que estão errados em tudo que estão ensinando, mas continuam com hipocrisia. Então, o combate aqui é o saber o correto, saber o que é certo e continuar ensinando o errado. É não querer voltar-se para o que é real, para o que é verdadeiro. O problema de todo, além de ensinar errado, exigia das pessoas, mas eles mesmos não faziam. Ok? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.